mas daria a palavra, então, de seguida, ao representante do Grupo Municipal do Chega para usar da sua palavra. Sr. Presidente da Assembleia Municipal em exercício, excelentíssima mesa, Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores, deputados municipais, cidadãos de Ceia, ao fim e ao cabo, todos os presentes. Obrigado por terem vindo, é sempre bom ver esta sala composta, é pena que seja só nestas ocasiões festivas. Gostávamos também de vos ver aqui durante as Assembleias Municipais, embora, como sabem, as nossas reuniões agora sejam transmitidas em direto, através do canal do YouTube da Assembleia da República. Perdoem-me a informalidade, com certeza que vão ter outros discursos formais durante esta sessão, mas eu queria fazer um enquadramento, não histórico, mas pelo menos para se perceber como é que chegámos ao 25 de Abril e a importância que todo o percurso anterior, desde o tempo da monarquia, nos levou até lá. Não vou dar nenhuma aula de história, mas gostava que quem nos vê lá em casa também e os presentes pudessem consultar alguns pontos fundamentais do percurso que nos levou até ao 25 de Abril. E isso começa ainda na monarquia, com o regicídio. Eu só vou dar os títulos, gostava que consultassem isso para ficarmos mais informados, para percebermos melhor como é que chegamos realmente até aqui. Em Portugal, nunca foi um país de brandos costumes, só agora é que é. Mas até ao século XX, este país era um país bem ativo, infelizmente, bem violento. Em 1908, no dia 1 de fevereiro, mataram no Terreiro de Paço o nosso penúltimo rei, Dom Carlos, e o seu filho, aquele que seria o rei a seguir, naturalmente. E, passado 2 anos, houve a instauração da República. Não houve nenhuma eleição. O povo não foi chamado a votar se queria alguma república ou se queria continuar na monarquia. Foi um golpe de Estado, chamam-lhe instauração para não lhe chamarem imposição. E a verdade é que a Primeira República foi um desastre. Em poucos anos tivemos 45 governos, ninguém se entendia, isto ficou caos. Temos que perceber isto. Portugal já foi um caos por várias vezes, não é só agora. A Primeira República teve como o primeiro-ministro por 3 vezes, chamado Presidente do Conselho, Presidente do Ministério, um senense, Afonso Costa, que não é estudado sequer em Ceia. Temos uma estátua ali no largo que se chama Marques da Silva, não se chama Afonso Costa. Foi primeiro-ministro por 3 vezes, foi primeiro-ministro quando houve, hipoteticamente, as aparições em Fátima no dia 13 de maio de 1917. Ele não estava em Portugal, estava em Londres. Quando voltou foi preso, mas ele era primeiro-ministro nessa altura. Afonso Costa não é estudado, devia ser estudado. Temos um centro de interpretação, espero que abra rapidamente, numa escola onde eu andei. Quando cheguei a Ceia, andei naquela escola do saudoso Pessoa Ferreira. A seguir, à Primeira República, como ninguém se entendia, veio a ditadura sidonista de Sidónio Pais, que foi assassinado no Rossio. Como veem, nós nunca tivemos nada de pacíficos. Veio a Segunda República com Salazar, até 1974, embora Salazar, como sabem, tenha caído da cadeira em 1968 e passou a governar Marcelo Caetano. Antes disso tivemos a Segunda Guerra Mundial, de que Salazar nos livrou, e como se dizia na altura, livrou-nos da guerra, não nos livrou da fome. Veio o grande negócio do wolframio, muita gente enriqueceu e a maioria ficou pobre, mas livrou-nos da guerra, a verdade é esta. Em 1961 começa uma outra guerra. Fomos atacados em Guiné, em Moçambique e Angola, aquilo que se chama a Guerra Colonial, que durou até ao 25 de Abril. Salazar passou por tudo isto e no primeiro ano conseguiu endireitar as nossas finanças. Começou muito bem e terminou muito mal. Terminou muito mal, não só em vida, como o seu próprio regime. Era impossível ganhar a Guerra Colonial, embora os guerrilheiros nunca tivessem conquistado nenhum povoado, quanto mais cidades. Mas nós não conseguimos manter aquilo, é verdade. E tínhamos o mundo inteiro contra nós. Aquele orgulhosamente sós não podia durar muito tempo. Tivemos que claudicar, mas claudicámos de uma maneira também um pouco peculiar, um pouco curiosa. Não foi o povo, mais uma vez, que veio para a rua fazer a revolução. Isso nunca aconteceu em Portugal. Foi sempre golpe de Estado. E depois o povo
veio, enfim, para a rua, sim, quando viu que a coisa estava resolvida, e foi exatamente isso que aconteceu no 25 de Abril. Foi mais um golpe de Estado, exatamente como na implantação da República. O MFA, Movimento das Forças Armadas, só no último, eu acho que o ano passado disse isto aqui, só no último mês é que teve preocupações com a democracia. Era um movimento de reivindicação, de descontentamento dos capitães, porque estavam a ser ultrapassados pelos oficiais milicianos na guerra colonial. Foi assim que começou a MFA. Isto está tudo na Associação 25 de Abril, que é uma associação de esquerda, está lá tudo explicadinho. Artigos, Decreto-Lei número 353 de julho e 409 de agosto de 73, foi o que fez levantar o descontentamento dos capitães de Abril contra o governo de 73, portanto, Marcelo Caetano. Claro, no último mês e meio, começou a haver preocupações a nível de implantar a democracia em Portugal, portanto, fazer um golpe de Estado, não só para, enfim, para acabar com estes decretos-leis, mas também para que Portugal entrasse no rumo da democracia, o que se aplaude. O dia 25 de Abril e a Terceira República, que ainda hoje vivemos e que estamos em rumo à quarta, deve ser realmente celebrado, e aqui vai a minha intervenção política. Decorrem hoje 49 anos da data da Revolução dos Cravos. Esse momento marcante da história de Portugal trouxe inegáveis modificações à nossa sociedade, nomeadamente quanto à implantação da democracia representativa, liberdade de imprensa e liberdade de expressão. A mudança de regime político ocorrida em 74, por sua vez, suscitou uma maior aproximação às instituições europeias, que culminou com a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia em junho de 1985, pela mão de Mário Soares. É também de realçar que a abertura democrática trouxe mais direitos às mulheres, nomeadamente na universalidade do acesso à educação e na emancipação das mesmas face aos seus progenitores e maridos. Após todos estes anos de regime democrático, importa perceber se as conquistas de Abril se traduziram numa melhoria significativa para o povo português. O processo de descolonização de 1975 foi e continua a ser uma ferida aberta na sociedade portuguesa, porque os combatentes do ultramar, os retornados e os portugueses nativos nas províncias ultramarinas ainda sofrem com a falta de reconhecimento do seu esforço na defesa dos territórios de Portugal e quase todos se sentem defraudados, enganados e esquecidos. O Partido Chega não esquece nenhum. É um facto que a censura presente no antigo regime, com a Revolução, no seu plano mais formal, essa censura foi, e bem, erradicada. No entanto, assistimos hoje em Portugal a um controle da liberdade de expressão, seja nas leis feitas à medida para condicionar a mesma, seja pelas pressões partidárias feitas sobre as redações da imprensa, seja ainda através das entidades financiadas pelo Estado socialista, que, para estipular o que pode ou não quer dizer, ou não se pode dizer, escrever ou propagandear, tudo faz nesse sentido. Estes montaram estruturas com quadros escolhidos no aparelho partidário, pagos a expensas dos contribuintes, para monitorizar e muitas vezes perseguir quem não alinha no discurso chamado de politicamente correto, fórmula encontrada pelo fanatismo da extrema-esquerda para estatuírem o seu condicionamento político. O que são dados objetivos é que, mesmo enfrentando uma guerra colonial em várias frentes, Portugal, de 1961 até 1973, cresceu em média 5,54%. E desde 1974 até hoje, cresceu em média apenas 2%. Apesar dos sucessivos fundos de coesão e programas diversos europeus que têm financiado inúmeros projetos do país nas últimas décadas. No Índice de Desenvolvimento Humano, ocupamos hoje o 38º lugar na posição do ranking mundial, quando, à data do 25 de abril de 74, éramos o 23º país do mundo. A taxa de fecundidade das mulheres portuguesas tem vindo a descer de forma abrupta, sobretudo nas últimas 2 décadas, e é hoje cerca de metade do que era em 73. Somos o país que envelhece mais rapidamente em toda a Europa. Quanto à corrupção, ou índice da percepção da corrupção, Portugal aparece em 33º lugar no ranking mundial,
sendo que a corrupção não era tolerada sequer, não era tolerada, nem se conhecem episódios de corrupção antes do regime democrático. Podemos estimar que, infelizmente, por via dos sucessivos escândalos com que diariamente somos confrontados, possamos ainda baixar mais no índice de percepção de corrupção. Esperemos que não. Na educação, saúde, justiça, defesa nacional e segurança pública, as carências são cada vez maiores. Assistimos todos a uma total revolta e desmotivação, sendo notórias e visíveis as dificuldades do país para manter estes setores a funcionar. As reformas, o subsídio de férias, o salário mínimo nacional são, de facto, conquistas de abril. Mas o poder de compra dos portugueses é cada vez menor e tem aumentado o número de pobres no nosso país sem que se vislumbre qualquer alteração do paradigma ou expectativas de os nossos jovens conseguirem subir no elevador social. Vivemos hoje um fenómeno muitíssimo preocupante quanto à habitação, que também tem numa das suas causas a vinda descontrolada de imigrantes endinheirados, com milhões no bolso, cuja proveniência ninguém controla, mas que colocam imensa pressão no mercado de arrendamento para as famílias portuguesas. As autarquias locais também viram um grande incremento das suas competências, mas estão fortemente endividadas e muitas não conseguem cumprir com eficácia as suas atribuições. Quanto à dívida pública e ao impacto desta na gestão das finanças públicas, Portugal tinha em 1974 um recorde histórico de apenas 13,58% do PIB, mas em 2022, com quase 50 anos de regime democrático, a nossa dívida estava num absurdo registro de 114,7% do PIB, absolutamente insustentável e que condiciona o investimento para as gerações futuras e é revelador da faceta mais sinistra dos gastos e desperdícios que se instituíram na democracia. O 25 de Abril foi determinante enquanto revolução para a implantação da democracia, mas a liberdade só foi definitiva e totalmente conquistada no 25 de novembro de 1975, data essa que o Partido Chega igualmente celebra. Termino com 6 vivas neste dia histórico. Viva o 25 de Abril e o 25 de Novembro, viva a liberdade, viva o desenvolvimento e a convergência para a Europa moderna e desenvolvida, viva a ceia, viva Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado.